todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. É comum, após a separação, a pessoa que está buscando pela restauração do casamento se vitimizar, né? Ela ficar naquela posição de coitado, de coitada, ela fazer com que o outro que abandonou seja o grande vilão da história. Aí ela começa a falar mal do cônjuge que abandonou, né? Fala mal para um, fala mal para outro. Ela começa a incorporar aquela pessoa, aquela vítima, né? Ela vira a pobre vítima fragilizada, né? Ela pinta essa vítima para todas as pessoas, né? E hoje, nesse vídeo, eu vou falar para você que está passando por essa situação. Geralmente, pessoas que estão vivendo essa situação de vítima ainda estão naquela primeira fase do deserto. Geralmente, são pessoas que estão recém-separadas ou até estão separadas já há algum tempinho, mas elas não conseguiram se libertar daquele comodismo, né? Daquela posição cômoda de vítima, porque realmente, gente, a posição de vítima é uma posição bastante confortável, porque aquilo, você é vítima, o outro é o vilão, o outro que te abandonou, o outro que está errando com você, né? E você pinta essa vítima, você pinta essa pessoa, essa mulher vitimizada, ou esse homem vitimizado, né, para as pessoas, e as pessoas ficam com pena de você e você desabafa, e aquilo acaba sendo até um pouco terapêutico, né? Você desabafa para determinadas pessoas, aí elas te acalentam com palavras e começam a criticar o seu cônjuge e começam a meio que levantar o seu ego com algumas palavras. Ah, fulana, ele não te merece, não sei o que, né? Aquele papinho que a gente já conhece. Aquilo vai melhorando um pouquinho, aquilo é um pouco terapêutico, né? A gente sabe que aquelas palavras soam um pouco de uma forma até terapêutica, mas, gente, a posição de vítima, a posição de coitado, de coitada, não vai levar você a lugar algum, muito pelo contrário, vai atrasar o seu processo de restauração pessoal e, consequentemente, vai atrasar o seu processo da restauração do seu casamento. E quando você é vítima, você não tem muito o que fazer, né? Porque você meio que fica à mercê do outro que te fez mal, do outro que te feriu. Você não tem muita coisa a fazer, né? Porque você não assume a responsabilidade, né? A responsabilidade da culpa para você também. Você só é a vítima, você não fez nada de errado, né? Então você fica à mercê do outro que te feriu. E isso é totalmente prejudicial no processo de restauração do casamento. Quando você se torna vítima, quando você assume o papel de vítima, você não sai do lugar, você não progride, você só assume para si a posição de coitado. E o outro que te feriu, que é o grande vilão, e você fica nesse ciclo, gente. Você não anda, você não evolui. Isso não faz bem para você, né? Isso só atrasa a sua vida, atrasa o seu emocional, atrasa o seu relacionamento com Deus, atrasa o seu relacionamento com o seu cônjuge, atrasa o seu processo de restauração pessoal, atrasa o seu processo de restauração do seu casamento, porque você não assume a autorresponsabilidade. Quando há uma separação, a culpa é de ambos. Eu não estou falando aqui, eu não estou isentando o seu cônjuge que saiu de casa, né? Não é isso, gente. Não me interprete mal. Eu não estou falando que ele é o bonzinho e agora você que é a vilã da história, ou o vilão da história. Não é isso, mas eu só estou querendo trazer para si a autorresponsabilidade. Eu só estou querendo te direcionar, te mostrar que você também teve uma responsabilidade por essa separação. Eu não estou dizendo aqui que você teve a maior culpa, talvez o seu cônjuge teve uma porcentagem maior na culpa, né? Ele que saiu de casa ou ela que te abandonou, às vezes teve uma porcentagem maior, mas você teve também a sua parcela de culpa. Então você não pode se vitimizar. Por que você não vai se vitimizar? E por que a vitimização, ela prejudica a restauração de um casamento? Porque senão, quando a gente se vitimiza, a gente não olha para os nossos defeitos. A gente fala que nós não erramos, só o outro que errou. E se nós não erramos, como nós vamos buscar a nossa restauração? Como nós vamos viver a restauração pessoal? E como nós vamos consertar os erros que nós sim tivemos dentro do nosso casamento, né? Porque o seu cônjuge teve os erros dele.
Ele cometeu vários erros, talvez erros até mais graves que você, mas você também teve os seus erros. E se você se vitimiza o tempo todo, se você assume aquele papel de coitada, aí fica prostrada, prostrado, aí todo mundo que olha para você sente pena, aí você mal encontra alguém, já quer logo falar mal do cônjuge, fala para a caixa do supermercado, fala para manicure, fala para a moça que faz o seu cabelo, fala para a pessoa do ônibus. Às vezes você nem conhece a pessoa, já começa a falar ali, já começa a criticar, meio que difamar o cônjuge, as pessoas sentem pena de você e aquilo te alivia, aquilo te dá até um prazer, né? Como eu falei, é algo meio que terapêutico. Mas porém isso não vai te levar a lugar algum, só vai atrasar a sua restauração pessoal, vai atrasar o seu relacionamento com Deus também, porque muitas das vezes essas situações são consequências de pessoas que ainda estão extremamente feridas e não perdoaram. São pessoas extremamente machucadas. E Deus, gente, Deus ele sonda os corações. E quando a pessoa está ali naquele papel de vítima, ela, na maioria das vezes, ela ainda está magoada, ela ainda está ferida. Algumas pessoas ainda têm aquele desejo de vingança pro cônjuge, né? Ah, mas ele tem que pagar mesmo, ele fez isso comigo, ele vai pagar, não sei o que. Aquele sentimento de vingança. E aonde que isso vai levar você? Isso só vai prejudicar, atrasar e até impedir a restauração do seu casamento. Então tá na hora de você tirar, de você se livrar desse papel de vítima. Seja você mulher, seja você homem. Se livre desse papel, assume sua autorresponsabilidade no fim do seu casamento. Eu falo fim entre aspas, eu faço esse gesto porque não é o fim, mas é um fim temporário, né? Uma separação temporária. A restauração do seu casamento não vai depender do seu marido, da sua esposa, né? Eles não querem mudar mesmo, mas vai depender de você se levantar, de você se posicionar, de você olhar para você e falar, não, eu sei que eu errei, eu não sou vítima, eu sei que eu errei, eu assumo a minha parcela de culpa, mas hoje eu decido me levantar, hoje eu decido assumir os meus erros e mudar esses erros e buscar a minha melhor versão e buscar pela minha restauração pessoal e pela minha transformação em Cristo. Muitas pessoas não sabem porque passam muito tempo no deserto. Tem pessoas que passam anos no deserto e elas se perguntam por que eu estou passando tanto tempo, se eu oro, se eu busco, se eu estou na presença de Deus, se eu tenho levado uma vida dentro dos princípios de Deus, mas elas não sabem que essas pequenas ações prejudicam muito, né, o relacionamento delas com Deus. Eu vejo às vezes em grupos, assim, eu fico olhando os comportamentos de algumas pessoas, às vezes em grupos de WhatsApp, né, grupos de restauração, elas se vitimizando muito, né? Muito mesmo, gente. Aí eu vejo que elas já estão há bastante tempo no deserto. Não são pessoas que começaram o deserto agora, que se separaram há pouco tempo. São pessoas que já estão há bastante tempo no deserto. E talvez só falte isso, né? Para acontecer a restauração do seu casamento. Né? Pequenos ajustes, gente. Pequenos ajustes. É você trazer, sim, a responsabilidade para você assumir a sua parcela de culpa, decidir se levantar, mudar, buscar sua melhor versão, e às vezes a partir daí que as coisas podem começar a mudar. E o que eu quero dizer é que ainda que pessoas firam você, que ainda que pessoas cometam erros contra você, quem vai decidir como você vai reagir ao que elas te fizeram, né? Não é porque elas te fizeram um mal que você precisa ficar prostrado o tempo todo. Você deve decidir como você vai reagir a essa situação. É você quem vai decidir se vai ficar prostrado ou se você vai assumir a sua autorresponsabilidade e vai ter um posicionamento totalmente diferente a partir de agora. Então agora, a partir de hoje, você vai mudar a sua mente. Você não é mais vítima, você é a protagonista da sua história. Comece a mudar, gente, essas pequenas ações, que eu coloco entre aspas, porque na verdade não são pequenas, né? São questões sérias mesmo, né? Questões que prejudicam em muito a restauração do casamento de vocês. Então, a partir de agora, você vai abandonar a posição de vítima e vai colocar na sua vida e vai trazer para você a posição de protagonista da sua história, o protagonista no processo da restauração do casamento de vocês, tá bom?
Então, esse é o vídeo que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Essa é uma mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que eu acho que é bastante edificante. Se você acha que esse vídeo é um vídeo importante para você compartilhar com alguém, você compartilhe, você deixe seu like. Caso você não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Até a próxima. Um beijo e tchau!